Bolsonaro não tá bem, ele visivelmente está muito abalado com a situação que a vida dele se transformou. A verdade é que a vida dele acabou, né, pessoal? Ela virou um verdadeiro tormento, porque todos os dias nós temos notícias negativas, é uma chuva de notícia negativa que empurra o Bolsonaro para a porta da prisão. É Walter Delgatti, é Silvinei, é confissão do Mauro Cid e ele teve mais um ataque público de choro. O Bolsonaro tenta comover as pessoas ao seu redor da situação dele, mas ele não comove nada. Ele na verdade mostra desespero e fraqueza. Na sua opinião, a vida do Bolsonaro, ela acabou? Ela se transformou num verdadeiro tormento e você tem gostado disso? Esse choro público do Bolsonaro é desespero ou uma estratégia para convencer alguém? Se você tem curtido esse castigo para o Bolsonaro, deixa o seu like ou ele merece mais? Coloca nos comentários. E claro, se inscreva no canal. A vida do Bolsonaro, como nós estamos falando pra você, ela acabou, pessoal. Porque ele teve o pior dia da vida dele com o episódio na quinta-feira. Porque na quinta-feira houve a revelação que o Mauro Cid iria confessar à polícia que o Bolsonaro foi quem mandou ele vender o Rolex, o relógio. O advogado chegou a desmentir, falou não tem nada a ver com joia e teve depois que explicar que só tratava do episódio do Rolex. O que é péssimo pro Bolsonaro porque vai fazer uma parte da vida dele desmoronar como chefe de uma organização criminosa que vendia relógio e ainda vai ser acusado por contrabando. Além disso, houve o episódio do depoimento do Walter Delgatti Neto, o hacker de Araraquara, que fez praticamente uma delação pública da participação do Bolsonaro naquela história de invadir sistemas do TSE, do CNJ, que o Bolsonaro negava as informações da reunião com o Delgatti. O Delgatti foi lá na CPI e confessou tudo. Foi um verdadeiro desastre para o Bolsonaro aquela quinta-feira. Foi péssima para ele, péssimo, um dia simplesmente pavoroso, talvez o pior dia da vida dele. Eu não sei se foi pior do que o dia que nasceu o Eduardo Bolsonaro. Aí você pode colocar nos comentários, o que foi pior para a vida do Bolsonaro? A última quinta-feira ou o nascimento do Eduardo Bolsonaro? Na minha opinião foi o nascimento do Eduardo Bolsonaro. E ele ficou muito mal, porque no dia seguinte, pessoal, não no dia seguinte do nascimento do Eduardo deve ter sido um dia terrível, mas nós não tivemos imagens desse dia. Agora, no dia seguinte desse hecatombe que foi a vida do Bolsonaro, ele foi até Goiânia para receber ali uma premiação, uma condecoração e foi ao dentista. A gente sabe que o Bolsonaro tem problemas dentários pesados, dizem aí que ele tem halitose, ele aparentemente tem problemas de mau hálito. Mas aí ele foi lá participar, né, dessas celebrações, festividades e ir ao dentista. E ele foi se encontrar com a população. E ele divulgou essas imagens nas redes sociais. E as imagens que ele divulgou, imagens simplesmente assim pavorosas. O Bolsonaro visivelmente ele estava com uma cara ali de cobre na tabela periódica, né, de CU, contrariado, mal, abalado, apático, possivelmente sob efeito de medicamentos, porque a gente sabe que o Bolsonaro toma medicamentos para controle do humor. E em um determinado momento, quando ele abraça uma criança, ele começa a chorar. Foi o segundo ataque de público recente do Bolsonaro. O primeiro ataque público, ataque de choro em público. O último tinha sido num almoço com empresários que o Bolsonaro viu o médico dele, que o tratou do caso do Adélio Bispo, ele começou a chorar na frente de todo mundo, mostrando um abalo emocional. Agora ele tenta comover as pessoas, mas não comove com esse choro público. Na verdade, o Bolsonaro demonstra fraqueza e abalo psicológico. Porque o semblante do Bolsonaro foi o pior possível. E é interessante porque essa filmagem que foi divulgada nas redes sociais segue sempre o mesmo padrão de filmagem. O Bolsonaro, quando ele vai a público, não tem tantas pessoas ali para abraçá-lo. Não é assim que funciona. Mas nas imagens parece que tem uma grande multidão. Por quê? Porque eles filmam sempre com o celular e em ângulos fechados. Se eu tiver aqui umas 4, 5 pessoas atrás de mim, vai parecer que tem uma multidão, porque a imagem está fechada e é sempre filmada por celular, para dar um ar meio de amador. Olha, as pessoas estão gravando o Bolsonaro e depois estão mandando para a campanha dele, estão mandando para o QG bolsonarista porque elas estão participando. As pessoas, elas amam o Bolsonaro. E não é nada, é tudo estratégia de divulgação, para mostrar que o Bolsonaro é amado, que o Bolsonaro é querido, que até pode ter uma grande revolta popular caso ele seja preso, mas não vai acontecer. Bolsonaro não é amado, o capital político dele tem se deteriorado porque a vida dele virou um verdadeiro inferno. Essa é a grande realidade. A vida do Bolsonaro acabou, pessoal, porque todos os dias nós temos uma chuva de notícia negativa em torno dele. Como que o Bolsonaro está vivendo nesse momento? Todo dia abre o noticiário, sai uma bomba contra ele.
É Walter Delgatti fazendo depoimento na CPI, é Mauro Cid e joias, é advogado do Cid imputando o Michele na situação, é Frederic Vassef, aí depois tem Silvinei Vasquez e o caso da Polícia Rodoviária Federal. É um monte de problema para alguém que não tem estrutura psicológica. E além de todas as notícias, Zambelli, Delgatti, PL, nós temos os depoimentos da vida do Bolsonaro que se tornaram constantes. Cotidianamente, Bolsonaro tem que ir até a Polícia Federal prestar depoimento. Ele vai ter que prestar mais depoimentos agora, por conta do Delgatti, por conta do Silvinei. É uma situação desesperadora. Acabou a vida do Bolsonaro. Eu vejo que talvez o melhor para ele seja a prisão. Porque ao ser preso, ele pode ter uma catarse e se aliviar. Porque ele deve estar apavorado e em pânico, desesperado, chorando no banheiro, acordando antes do horário do despertador, porque ele teme que a Polícia Federal bata ali na casa dele para fazer uma busca e apreensão ou uma prisão preventiva. A gente sabe que prisão preventiva não vai acontecer. Bolsonaro só vai ser preso depois que tudo for julgado. Até feito tudo, né? Até soltou um agudo. Tudo for julgado. Mas ele tem esse medo porque ele é um grande covardaço. E para piorar a situação, nós descobrimos mais coisas da relação dele com o Mauro Cid. Primeiro, por conta de um relatório da CPI, dos atos antidemocráticos, que foi solicitado à Receita Federal, nós descobrimos movimentações muito estranhas e suspeitas na conta do Mauro Cid. Movimentações que extrapolam em 5 vezes o rendimento anual dele. As movimentações anuais do Mauro Cid. Além disso, também foi descoberto que o Mauro Cid administrava uma conta bancária em nome do Bolsonaro. No nome do Bolsonaro, por procuração. E ele fez também movimentações milionárias nessa conta bancária. Isso mostra a relação muito íntima de Bolsonaro com o Cid, porque o Bolsonaro não confia em ninguém. Bolsonaro é alguém extremamente paranoico e desconfiado. Até mesmo como presidente da República. A gente sabe de histórias dele que ele olhava embaixo do carro na época que ele era deputado por medo de ter algum tipo de explosivo ali. E agora, como presidente, ele voava nos voos da FAB para viagens internacionais e levava engradados de de água mineral, garrafas de água, porque ele tinha medo de sofrer algum tipo de ataque no exterior. Então, para ele confiar no Mauro Cid dessa forma, é porque ele tinha uma grande confiança e uma relação muito próxima, o que explica todo o chilique que ele teve quando Alexandre de Moraes quebrou o sigilo do Mauro Cid. Porque quando houve a quebra do sigilo do Cid, o Bolsonaro esperneou, chilicou, falou o seguinte: não, Alexandre de Moraes, você está quebrando o meu sigilo. E de fato estava. Porque quando houve toda a situação envolvendo o Cid, a quebra do sigilo, nós ficamos sabendo do envolvimento do Bolsonaro, porque Cid cumpria ordens do ex-presidente da República. Por isso, todo esse chilique, porque o Mauro Cid empurra o Bolsonaro naturalmente para a prisão. Naturalmente para a prisão. A gente sabe que há um processo para o Bolsonaro ser preso. Primeiro foi a cassação, para tirar os direitos políticos dele, para evitar falar que ele está sendo um preso político. Não, a cassação veio antes da prisão. Depois, o cerco em todos os ex-aliados ou aliados do Bolsonaro. Silvinei, Cid, Wassef, todos eles foram caindo. E só falta uma delação ou uma confissão, que é o que vai acontecer. Quando o Cid apontar o dedo pro Bolsonaro e falar ele mandou eu ir vender as joias lá nos Estados Unidos, trazendo dinheiro para ele de modo ilegal, o Bolsonaro vai cair. E não vai haver nenhum tipo de resistência contra a prisão do Bolsonaro. Então não adianta ficar fazendo vídeo para comover seguidor, porque não vai adiantar. A prisão ela é natural, todo mundo está convencido disso. E vai piorar por conta do efeito cascata que a acusação do Mauro Cid vai provocar. Porque se a pena do Mauro Cid for abrandada com a confissão, os outros 2 assessores que estão presos com o Mauro Cid por conta da falsificação dos dados da vacinação do Bolsonaro também vão querer confessar. Óbvio, pô, o Cid se deu bem, joga pra mim. Joga pra mim que eu também confesso. Então vai haver um efeito cascata de confissões que vai afundar ainda mais o Bolsonaro. Diante desse cenário terrível que o Bolsonaro passa, é óbvio que ele vai ter que chorar em público, mas todas as lágrimas de Bolsonaro serão insuficientes para nós termos compaixão depois de tudo que ele fez durante a pandemia. O que Bolsonaro passa, esse castigo, não vai reparar todo o nosso sofrimento durante o período da pandemia por culpa dele, Bolsonaro. Todo castigo para corno é pouco.